Tiago, capítulo 4, versículo 11. Depois nós vamos ler, ao longo da mensagem, os irmãos prestem atenção, que nós vamos ler outros textos dessa epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Todos nós, algum dia, já falamos mal de alguém. Ninguém pode dizer que não, eu nunca falei mal de ninguém. Nunca falei mal de ninguém, nunca comentei a respeito da vida de outra pessoa, nunca fiz comentários negativos a respeito de ninguém. Todos nós, alguma vez, já fizemos isso. Uma vez li que a fofoca é algo inerente à cultura brasileira. É um costume bastante arraigado. Mas, meus irmãos, nem tudo que é cultural é justificado. Nós procuramos justificar muitas coisas dizendo assim, é da cultura, é da nossa cultura. Não. Não é porque é cultural que é justificado, não. Há muitas coisas arraigados na nossa cultura ou em outras culturas que são erradas, são pecaminosas. E o Evangelho de Jesus Cristo salva e transforma o pecador, transforma o ser humano, para que ele justamente deixe o erro, seja cultural ou não. Então, isso não é justificativa para ninguém falar mal do outro, para ninguém ser um fofoqueiro porque é brasileiro. Isso é da cultura brasileira. De maneira alguma. A maledicência tem resultados maléficos. Inclusive, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, apóstolo Paulo coloca a maledicência no meio de outras manifestações terríveis do pecado. Apóstolo Paulo coloca a maledicência também. E apóstolo Paulo coloca que o maledicente também deve ser excluído da comunhão da igreja. Apóstolo Paulo lá fala de manifestações do pecado, que se a pessoa não quer se arrepender, não quer abandonar, mesmo sendo aconselhada, mesmo sendo exortada, se aquela pessoa que está no meio da igreja se diz crente, não quer abandonar aquela manifestação, determinada manifestação do pecado, o apóstolo Paulo diz para tirar esse iníquo do meio de vós. E diz, nem sequer com ele comais, né? Acabou a comunhão. E naquela lista lá figura também a maledicência, fofoca é algo muito sério, é pecado, sim. E o pecador que comete a maledicência, ele pode estar causando males terríveis, não só a si mesmo, mas a outras pessoas também. E a Bíblia ensina claramente que nós não devemos praticar esse tipo de coisa. Um dos textos é esse que nós acabamos de ler. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros.
Isso não pode se tornar hábito para nós. Pelo contrário, nós precisamos nos habituar a fazer bom uso da nossa boca. Nós precisamos nos habituar a fazermos bom uso de nossas palavras, né? Tiago fala, aqui nessa mesma epístola, ele fala: por acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? É possível isso? Alguém já viu, vocês já viram uma nascente assim, jorrando água? Eu já vi algumas nascentes, é a coisa mais linda, né? A água brotando da terra. Você vai lá e pega aquela água doce. Se não está poluída, contaminada, aquela água fresquinha, ótima para beber. Não é água salgada, não é água amarga. E Tiago compara a nossa boca, a nossa língua, como uma fonte que deve estar sempre jorrando água doce, não amarga. Mas muitas vezes acontece algo estranho, muitas vezes acontece algo maléfico. A nossa boca jorra água amarga, ao invés de jorrar água doce. E a palavra de Deus, Tiago deixa aqui muito claro. Sobre esse assunto, ele fala de maneira muito clara, maneira irretorquível, não é? Maneira que não há argumentação contrária, ele fala de maneira clara, taxativa: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós devemos rejeitar a maledicência, irmãos. E na maledicência, o errado não é só quem fala, não. Não é só quem faz a maledicência. O errado também é quem para ouvir. Está sendo cúmplice da maledicência. Quem para ouvir, quem dá ouvidos à maledicência, é tão culpado quanto. Havia uma irmã que gostava muito de nos visitar. E era uma irmã muito carinhosa. Sempre lembrava das datas de aniversário da minha família. Não deixava passar em branco. Que irmã maravilhosa, que irmã amável, que crente maravilhosa ela era. Mas, sempre que ia nos visitar, começava a falar mal de alguém. Eu ficava incomodado com aquilo, mas ficava pensando assim: puxa, se eu falar alguma coisa vai ser uma indelicadeza terrível. Está me visitando. Essa irmã é uma irmã que tão bem faz a nós, faz tão bem a nossa igreja, faz tão bem a nossa igreja, a nós também. Está aqui me visitando, se eu falar alguma coisa, será uma indelicadeza muito grande. Mas aquilo me fazia sentir muito mal por isso. Eu ali calado, ouvindo, eu estava sendo conivente com a maledicência dela. E era como se eu até calado, ouvindo, estivesse estimulando-a a ser mais maledicente ou continuar na maledicência, né? E um dia Deus incomodou muito meu coração e eu falei com ela, com amor, né? Carinhosamente, jeitosamente, mas falei: irmã, eu não me sinto bem com a irmã falando dessa maneira da vida de outras pessoas, da vida de outros irmãos. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas mais agradáveis, vamos falar de coisas mais edificantes, vamos gastar melhor o nosso tempo. Aquela irmã fez uma cara assim de espanto,
Eu pensei, ela vai ficar muito triste, não vai voltar mais aqui em casa. Ela fez aquela cara de espanto assim, ficou pensando, falou, pastor, tem razão. Realmente, vamos mudar de assunto. E pelo menos comigo, nunca mais falou da vida de ninguém. Só falou de coisas boas e edificantes. Meus irmãos, quando a gente fica ouvindo, a gente está dando corda. E aquilo que nós estamos ouvindo é veneno, que não vai nos fazer bem e nem a quem está falando. Não é edificante. É uma coisa terrível, né? Irmãos, não faleis mal um dos outros. Não vamos falar, nem vamos parar para ouvir. E quais os motivos? Em primeiro lugar, porque maledicência é produto de arrogância. De arrogância. E o verso que nós lemos deixa isso muito claro. Quem está falando mal do seu irmão está fazendo o quê? Julgando o seu irmão. Está aqui no versículo. E ao julgar o meu irmão, eu estou me colocando numa posição de superioridade, de juiz. Estou me colocando na posição do próprio Deus, porque Deus é que sabe o que vai no profundo do coração de cada um, que conhece as motivações realmente de cada um, e é Deus quem vai realmente julgar, é Deus quem realmente julga a cada um. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou me colocando na posição de juiz, eu estou me colocando numa posição de superioridade ao meu irmão. Aqui diz também que está julgando a própria lei, porque a lei de Deus manda amar o próximo como a si mesmo. Quando alguém faz algo errado e eu falo mal, ao invés de perdoar aquele irmão, ao invés de ajudar aquele irmão, eu estou falando mal, eu estou julgando a própria lei, porque a lei diz para amar o próximo como a si mesmo. O texto diz que eu estou julgando a lei de Deus, me colocando acima da lei de Deus, me colocando acima do meu irmão, me colocando no lugar de Deus, porque Deus é quem julga. Isso é arrogância, isso é soberba. Nós não devemos ser maledicentes. É produto de soberba, de arrogância. Outro motivo é porque a maledicência é resultado de falsa religiosidade. Maledicência é resultado de religiosidade hipócrita. Ainda aqui na Epístola de Tiago, vamos ver aqui o capítulo 1, versículo 26. Tiago 1, 26 diz assim: se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã, vazia, improdutiva, sem sentido. Se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, não segura a sua linguinha, fala tudo o que vem na cabeça, inclusive falar mal do irmão, praticar maledicência, se examina. Tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa no seu relacionamento com Deus que precisa ser corrigido. Quem sabe até seja caso de se converter realmente ao Senhor Jesus. Pastor, que coisa é essa? Que é isso que você está falando? Sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, está se enganando.
sua religião é vã. Quem realmente tem a Cristo no coração, quem realmente está cheio do Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus controlar, dirigir a sua vida, não vai usar a sua língua para falar mal do irmão. Mesmo que seja no momento de ira, mesmo que seja no momento de mágoa, nós vamos refrear nossas línguas. É outro motivo para não sermos maledicentes. Maledicência é resultado de religiosidade vã, religiosidade humana, religiosidade hipócrita. Mas nós devemos rejeitar a maledicência também por causa dos seus resultados maléficos, como eu já falei. A maledicência só traz resultado ruim. Maledicência só produz coisa ruim. Aqui no capítulo 4, versículo 1, olha o que diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Pastor, o que tem esse versículo a ver com maledicência? Nos capítulos 3 e 4, apóstolo Tiago, escritor da epístola, está tratando do uso da língua. E ele está colocando aqui contendas como associado também à maledicência. E é interessante que ele diz aqui, ele deixa claro que quem faz esse tipo de coisa também está voltado para os próprios deleites, para os próprios interesses, para os próprios prazeres. Quem faz esse tipo de coisa, quem semeia a contenda entre os irmãos, e isso é um resultado da maledicência. Não está preocupado nem com o seu irmão, nem está preocupado com Deus. Está preocupado é consigo mesmo, com os seus deleites, com os seus prazeres. Porque se estivesse preocupado com Deus, se estivesse preocupado com o seu irmão, não estaria praticando a maledicência, mas está praticando a maledicência. E qual é o resultado disso? Contendas e disputas, pelejas, brigas. Resultado da maledicência, resultado ruim. Então, meus irmãos, devemos evitar a maledicência por causa dos seus resultados. E é coisa rápida e destrutiva. Porque também no capítulo 3, versículo 5, a comparação é de um incêndio. Assim também, a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Mas quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Maledicência taca fogo, incendeia. A destruição rápida e grande como de um incêndio. A comparação é essa aqui da palavra de Deus, né? Não sei se alguém já viu incêndio, mesmo que seja pela TV. De vez em quando tem grandes incêndios acontecendo, né? Nenhum incêndio começa gigantesco. Como é que começa? Um foguinho. Às vezes até foi uma ponta de cigarro que foi jogada ali. E a mata incendeia rapidamente. E a palavra de Deus diz que a nossa língua é assim. A nossa língua pode ter esse poder de destruição grande e rápida. Então, meus irmãos, vamos rejeitar a maledicência por causa dos seus resultados destrutivos, maléficos. Vamos fazer bom uso da nossa palavra. Vamos fazer bom uso da nossa língua. Para terminar, só queria ler um texto, agora não é mais na Epístola de Tiago, não.
Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como convém responder a cada um. Palavra com graça, temperada com sal, como convém responder a cada um. Assim que a gente deve falar. Palavra com graça, o que é? Palavra que expresse o nosso desejo de favorecer a outra pessoa. Graça é isso, favor e merecido. Palavra com graça é isso. A nossa maneira de falar deve sempre expressar isso, o nosso desejo de favorecer a outra pessoa. Maledicência não é palavra com graça, não, pelo contrário. Não é desejo de favorecer ninguém. Maledicência é desejo de destruir alguém. Mas pelo contrário, nossa maneira de falar deve expressar esse nosso desejo de favorecer as outras pessoas. Palavra com graça. Temperada com sal. O que quer dizer isso? Temperada com sal quer dizer que a nossa palavra tem que ser saborosa. Não é nada disso, não. As pessoas têm que apreciar, degustar o que nós falamos. Não é nada disso, não. Temperada com sal aqui é uma palavra pura, sem nenhuma podridão, sem nenhuma mentira, sem nenhuma imoralidade, palavra pura. O sal era usado naquela época para quê? Para evitar que as coisas apodrecessem. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E lá no original grego, que foi traduzido por torpe, é literalmente podre, putrefato, se decompondo, que cheira mal. Literalmente isso lá no original grego, que cheira mal, né? Então, ao invés de falarmos coisas sujas, impuras, mentirosas, incorretas, destrutivas, ao invés disso, nossa palavra deve ser pura, temperada com sal, né? Para saberdes como deveis responder a cada um. Nós devemos falar as coisas na medida certa para cada pessoa, para cada conversação com cada pessoa, né? Sabedoria no falar. É assim que nós devemos falar uns com os outros, com cada pessoa. Nossa palavra é uma responsabilidade muito grande. Nenhum outro animal tem o dom da fala que nós temos. Alguns animaizinhos até aprendem a falar, não como nós. Eu uma vez estava vendo um documentário como as marmotas lá do norte dos Estados Unidos aprendem a falar a linguagem delas com os adultos, né? E os cientistas estudando lá cada tipo de vocalização daqueles animaizinhos e observando, chegaram à conclusão que o filhote ia aprendendo aquilo com os adultos, né? Aprendendo a falar, mas não a nossa fala. Dessa maneira com que nós falamos, nós somos os únicos. Por quê? A Bíblia diz que nós somos a obra-prima de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, meus irmãos, tudo em nossas vidas, nós temos uma responsabilidade muito grande.
Nós fomos resgatados por Cristo, salvos, e agora, pela atuação do Espírito Santo de Deus, nós devemos realmente reproduzir em nós a imagem e semelhança de Deus, no nosso falar também. Temos uma responsabilidade muito grande no que falamos. O que falamos pode edificar, o que falamos pode ser com graça, o que falamos pode ser puro, o que falamos pode e deve ser sábio. Ou, se não, o que falamos pode destruir vidas, o que falamos pode destruir igrejas. Vamos rejeitar a maledicência. Vamos falar sempre coisas que construam vidas, que edifiquem vidas, que abençoem vidas. Porque, como nós vimos, esse é o desejo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que busquemos sempre fazer dessa maneira. Amém.